Michel Foucault foi um filósofo francês contemporâneo que se dedicou à reflexão entre poder e conhecimento. Crítico, Foucault foi um ativista que se envolveu em campanhas contra o racismo e pela reforma do sistema penitenciário. Estudou vários problemas sociais, dentre eles o sistema penitenciário, a instituição escolar, a psiquiatria e a psicanálise praticadas de forma tradicional e a sexualidade. Michel Foucault nasceu no dia 15 de outubro de 1926 em Poitiers, na França, no seio de uma família de médicos, licenciado em filosofia e graduado em psicologia patológica. Ele foi um psicólogo em hospitais e em penitenciárias. Também foi um professor universitário na Alemanha, Estados Unidos, Suécia, Tunísia, entre outros países. Ele tentou suicídio pela primeira vez em 1948 e passou a ser acompanhado por avaliações psiquiátricas constantes. Uma das causas que levaram ao problema psiquiátrico do filósofo foi a sua homossexualidade. Faleceu em Paris no dia 25 de junho de 1984, em decorrência da AIDS. Realidade em que estava inserido. Foucault teoricamente e praticamente participou de movimentos que naquele tempo poderiam ser chamados de vanguarda. Sobretudo durante as décadas de 60 e 70, a luta antimanicomial, sua experiência no hospital psiquiátrico foi uma das motivações e o que levou a escrever A História da Loucura. As revoltas nos presídios franceses, junto com Gilles Deleuze, criou o GIP, Grupo de Informações sobre as Prisões, que buscava dar voz aos presos e às outras pessoas diretamente envolvidas no sistema prisional. Com base nessa experiência, escreveu Vigiar e Punir, o movimento gay, uma das motivações para sua história de sexualidade. Relacionar as três fases de sua filosofia. O autor procurava entender como o conhecimento é usado para controlar e definir o poder. Essa pesquisa tomou três formas específicas. Primeira, a autoridade científica que classifica e ordena o conhecimento acerca das populações humanas. 2. A categorização dos sujeitos humanos em padrões normativos, identificando elementos como problemas mentais, características físicas e doenças. A terceira fase foi uma tentativa de compreender como o impulso de padronizar a identidade sexual acaba por ser uma espécie de treinamento de rotinas e práticas que levam à reprodução dos padrões estabelecidos nas sociedades da qual o sujeito faz parte. A conexão entre esses três itens está na afirmação de que aquilo que a autoridade afirma ser conhecimento científico seria, na verdade, uma forma de controle social. Foucault defende que não há conhecimento científico genuíno e que, por exemplo, a loucura seria meramente uma classificação para marginalizar sujeitos indesejados pelo padrão da sociedade. Como foi dito, a obra Foucaultiana pode ser dividida em três períodos: o Foucault arqueológico, o Foucault genealógico e o último Foucault. Os períodos apresentam ideias e temas diferentes sobre os quais o filósofo debruçou-se. Período arqueológico ficou marcado por uma busca de estabelecer um estudo utilizando o que ele chamou de método arqueológico das estruturas das ciências humanas, em especial da história e das ciências sociais. Também foram examinadas a exaustão, nesse período, a filosofia, a linguística e a literatura. O período genealógico foi marcado essencialmente pela publicação das obras A Verdade e as Formas Jurídicas, Vigiar e Punir da Vontade de Saber, esse último como o primeiro volume da história da sexualidade. Nesse momento, o filósofo francês passou a se preocupar com as formas de poder e subjetivação na sociedade. Segundo o filósofo, a humanidade seria organizada em formas diferentes e em momentos diferentes, mediante o modo de que ela lida politicamente com os elementos relacionados à vida. A biopolítica. No modo de organização, o filósofo encontrou, entre as sociedades modernas e a sociedade contemporânea, uma diferença crucial, em especial o modo de domínio político nas antigas monarquias e nos sistemas políticos recentes.
Macrofísica do poder. O poder existia e era exercido em grande escala, macro, por meio monarca, que era o único responsável por aplicar, pelo medo, e a única atividade necessária para controlar as vontades dispares mediante a própria vontade. Microfísica do poder, relacionado ao poder exercido pelo que ele chamou de sociedade disciplinar. Era uma rede de poderes pequenos, exercidos em pequenos núcleos sociais por meio da aplicação de técnicas disciplinares, que docilizariam os corpos de pessoas, treinando-os para as atividades diversas. A escola, a igreja, o quartel, a fábrica, a cadeia e o hospital seriam instituições disciplinares que aplicam a disciplinarização dos corpos, enquanto os líderes de pequenos núcleos de poder, como os pais da família patriarcal, exercem algum tipo de poder microfísico em cima das pessoas subjugadas a ele. Nietzsche aparece mais uma vez na teoria Foucaultiana, dessa vez com mais força. O filósofo francês utilizou suas teorias de seu influenciador alemão, sobretudo nas análises dele sobre os gregos antigos, para emergir na cultura grega em O Uso dos Prazeres e desvendar o modo como a sociedade grega encarava a sexualidade. Sua relação com Nietzsche, profundamente influenciado por seus anos de clínica psicológicas em manicômios, prisões e pelo método genealógico de Nietzsche, ferramenta intelectual adaptada e aprimorada por Foucault para o seu trabalho. O filósofo passou a tentar estudar, por meio de uma complexa reconstrução histórica e cultural de cenários complexos, a formação do que ele denominou de sociedade disciplinar. Os procedimentos de Foucault postulam, tal como Nietzsche descobrira no final do século XIX, que é possível fazer uma história de tudo aquilo que nos cerca e que nos parece essencial, e sem história: os sentimentos, a moral e a verdade. Essa descoberta indica que mesmo esses elementos aparentemente universais ou imunes à passagem do tempo se dão como contingências históricas, como coisas que foram criadas em um dado momento, em circunstâncias precisas.